Paz do Senhor, irmãos. Um pouquinho estranho, né? Estamos nos dias que crente mascarado é o normal, né? Mas isso vai passar. Amém? Muito obrigado. Eu quero compartilhar sobre uma verdade que está na palavra de Deus, que a gente sabe, a gente ouve, mas não quer dizer que a gente entende profundamente. Quem sabe hoje o Senhor vai nos ajudar a compreender isso profundamente. A verdade é que ela aparece inúmeras vezes nos Salmos, que o amor de Deus, a sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre. Se nós entendermos isso, nós vamos entender um pouco como que Deus se relaciona conosco. Ele se relaciona conosco de uma maneira que o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia sempre vão durar para sempre. Mas nós temos que beber desse poço aí. Nós temos que beber dessa bênção de Deus. Agora eu quero ilustrar com 4 situações baseadas no Salmo 107, que eu quero pedir que você tenha esse salmo aberto diante de você, que eu quero ilustrar com 4 situações. É muito interessante ilustrar dessa forma, porque eu poderia ilustrar com Abraão, mas com Abraão não vale, nós nos sentiríamos muito pequenos. Deus disse para Abraão: eu não faço nada sem falar com meu amigo Abraão, já perdi. Também não quero ilustrar com Daniel, que o anjo Gabriel aparecia com ele e o chamava de amado, e o Senhor falou através da boca dele sobre a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda e também sobre o anticristo. Quando Jesus mencionou o abominável da desolação, ele citava Daniel. Eu não vou citar Daniel, não vou ilustrar com Daniel, porque eu acho que eu já perdi. Eu não quero ilustrar com pessoas tão consagradas, tão íntimas de Deus, porque parece que aí a gente não qualifica, ainda que pelo sangue de Cristo sempre vamos qualificar, mas o nosso sentimento é que eu não qualifico. Então eu quero ilustrar com o desobediente Israel. Parece que aí eu estou dentro. Não sou tão santo assim, não sou tão firme assim, não sou tão animado assim, eu não tenho tanta vitória assim, então eu qualifico. O amor de Deus, a sua bondade duram para sempre. Podemos ilustrar com os homens consagrados, mas eu quero ilustrar com Israel. Quando Israel estava no deserto, murmurando e reclamando e pecando, portanto, muito diferente de Daniel, quando estava numa situação de fome e sede, voltou-se para Deus, clamou e Deus ouviu. Quantas vezes Deus ouviu? Nós não somos melhores do que Israel no deserto, mas você nunca ficou irritado com Israel lendo aquelas histórias? Eles acabam de murmurar e vem uma situação difícil, aí eles dão uma melhorada, aí o próximo capítulo eles estão murmurando de novo. Daqui a pouco de novo, e de novo, e de novo, e duvidando de novo, de novo, de novo, até eu fico irritado com esse Israel, e eu nem teria tanto amor, tanta misericórdia assim, mas Deus sempre se voltou para Israel, porque o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade duram para sempre. Se Deus podia se voltar para eles, vai se voltar para nós, que somos lavados e purificados no sangue de Cristo. Salmo 107, verso 4. Perambulavam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada, sem estrutura urbana. Verso 5. Estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaiando. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Verso 9, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Sabe por quê?
porque a bondade, a misericórdia, o amor de Deus duram para sempre. E essa ideia é repetida aqui, repetida em outros salmos. O verso 1 diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ou dê graças ao Senhor, porque o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade duram para sempre. E eu estou falando desse Deus que salvava Israel e livrava logo após desobediências, murmurações, e às vezes Israel estava em abominações indescritíveis neste momento. Algumas coisas que eu não posso nem falar, porque falar já é impuro, já é sujo, já é um negócio ruim, que o Espírito Santo não quer que saia da nossa boca. Esse Israel na maldade, um Manassés, por exemplo, o rei Manassés, que queimou em fogueiras filhos, no plural, como uma oferta a deuses que não eram deuses, demônios. Quando ele voltou-se para o Senhor realmente em arrependimento, e não é que a bondade, a misericórdia, o amor de Deus duravam para sempre, até para Manassés, sim. Em outras ocasiões, Israel estava no cativeiro. 722 a.C., as 10 tribos foram para a Síria, as tribos do norte. 580 a.C., então caiu Jerusalém e foram para a Babilônia, o reino de Judá. Passaram dificuldades, haviam pecado, haviam feito abominações, mas aqueles que se voltaram para Deus tiveram uma vida abençoada na escravidão e puderam voltar da Síria, e 70 anos depois voltou Israel, e não voltou Israel 100% não. Com tudo isso de fé e de fidelidade, voltou melhor, mas não voltou tão santo assim, tão consagrado assim. Nos dias de Neemias, você percebe que Neemias tinha uma visão forte em Deus e os seus liderados, mas quantas vezes ele teve que corrigir o povo, no meio daquela fraqueza, daqueles pecados, daquelas abominações. Quando Israel voltava-se para Deus, ele ouvia o clamor de Israel e atendia outra vez, porque o seu amor e a sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre. Verso 10: assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os seus desígnios, os desígnios do Altíssimo. Verso 12: por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Verso 13: na sua aflição clamaram o Senhor e ele os salvou da tribulação. Clamaram o Senhor e ele os salvou da sua tribulação, da tribulação em que se encontravam. Eu estou falando de um Israel no deserto, um Israel na escravidão da Síria, um Israel na Babilônia, mas quando voltava-se para Deus, Deus os encontrava, porque o seu amor e a sua bondade, a sua misericórdia duram para sempre, e assim é conosco. Nós não somos Abraão, que Deus não vai fazer alguma coisa sem falar com o amigo Abraão. Nós não somos Daniel, nós não somos muito melhores do que Israel, mas nós somos lavados no sangue de Cristo. A palavra de Deus diz que nós podemos entrar no Santo dos Santos, e nós devemos e podemos e devemos sim nos voltar para Deus em oração. Ele está nos ouvindo e Ele sabe tudo de nós. Ele sabe na hora que a gente está com medo de uma tempestade muito forte, Ele quase que dá risada, porque aquela tempestade não é nada para Ele. Ele nos ama e olha para nós com amor, gente desesperado de um problema que não é problema para Deus. Ele criou o universo e Ele se tornou como nós para nos levarmos para o esplendor de sua glória na Nova Jerusalém.
Ele nos considerou muito importantes, porque Ele nos amou e nos conheceu antes da fundação do mundo. E Ele tornou-se homem para nos perdoar e nos salvar, e o amor dEle, a sua misericórdia e bondade duram para sempre, e possivelmente há muitas expressões do amor de Deus, mas certamente a maior expressão foi a morte de Jesus ali na cruz por nós, para que fôssemos resgatados, porque nunca iríamos merecer, mas agora somos plenamente perdoados, abençoados, templo do Espírito Santo. Talvez gelamos um pouco, talvez ficamos um pouco mornos, já não sentimos mais a sua presença, nem ouvimos a sua voz, e às vezes parece que não contamos diante dele, ou que não temos tanta importância, dado a frieza espiritual que tomou nossa vida e coração. Mas se nós nos voltarmos para Deus, seu amor e a sua bondade duram para sempre. Ele não só ouviu Israel, não, ele ouve qualquer um que se voltar para ele. Tem uma história na Bíblia de Agar, pensa numa mulher desprezada, essa mulher aí, porque ela não era judia, ela é escrava, e escrava irritante. Você já teve diarista irritante? A nossa diarista atual, quero deixar registrada, é uma benção, a gente não quer perder ela de jeito nenhum, ela chama Neuza. Mas já tivemos diarista irritante, daquelas que chegam mandando na gente, né? Por que se deixaram isso? Porque não sei o quê. Ai, 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 Senhor, misericórdia. Agar era escrava petulante, era escrava irritante, nem era o Israel desobediente, nem sabia muito de Deus, mas o pouco que ela sabia, na sua aflição, ela clamou a Deus e Deus ouviu Agar. A escrava irritante, petulante, que nós nem lembramos dela e nem pregamos e nem falamos dessa Agar, porque ela não vale nada para nós, em termos gerais, assim, não tem importância, não é o personagem da Bíblia que a gente está fascinado, mas Deus ouviu a voz dela, porque o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Ainda nos tempos antigos, Israel já tinha os seus navios. Não é que Jonas podia pegar um navio e parar na Espanha? E eu estou falando de séculos atrás, antes de Jesus. E às vezes os marinheiros se viam diante de uma tempestade, no governo soberano de Deus, daquelas que ondas subiam e desciam, ai, 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 agora eu vou morrer. E não é que eles se voltavam para o Deus de Israel e clamavam, e a tempestade parava, porque o amor e a misericórdia de Deus duram para sempre. Verso 24 do Salmo 107 está falando desses marinheiros. E viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Verso 25, Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus, essas ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo perderam a coragem, cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade, a habilidade de marinheiro, foi inútil. Verso 28, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação que se encontravam. Sabe por quê? Porque o amor, a misericórdia e a bondade de Deus duram para sempre. Nunca vai faltar Deus amoroso, mas às vezes falta a pessoa que não se volta para Deus. Claro que quando apertava muito, Israel tinha uma boa noção de Deus para se voltar para Deus. E quando voltava-se para Deus, Deus perdoava, Deus livrava no deserto, abençoava na escravidão, livrava alguns da escravidão que voltavam, livravam na tempestade, Deus livrava. E eu disse que ia falar de 4 exemplos. No deserto, na escravidão, na tempestade e diante de doença mortal,
ainda que eu falei de Agar 5, mas fica de amostra grátis esse aí, porque eu falei que ia falar de 4. Mas a Bíblia tem centenas, dezenas de casos. Quantas vezes Israel se viu com doença mortal? E algumas dessas doenças ainda, eu diria para você, ainda que a Bíblia não está escrevendo assim com a linguagem médica e tudo mais, mas dadas abominações nas quais Israel muitas vezes se meteu, pode ter pego vírus de animais. Não sei se você sabe, nos animais tem 12 coronavírus. E dá beijo na boca do animal, e abreja o animal, uma hora dessa vem para o corpo humano a confusão que dá. Essa pandemia é a primeira pandemia na história da humanidade que parou o mundo. Estou acompanhando algumas reportagens de alguns canais internacionais, eu nem tenho TV, mas eu assinei lá no YouTube, eu não tenho canal, esses apagos, né? Mas pelo YouTube eu assinei alguns canais de televisão que sobem alguns vídeos, eu acompanho bastante a Al Jazeera, e a Al Jazeera tem mostrado, sabe, manifestações nos Estados Unidos, na Europa, por todo o mundo, na Colômbia, a última agora que eu vi no Líbano. Pessoal no Líbano, deixa a gente trabalhar, nós vamos morrer de fome. Não faz muito tempo na Índia, deixa a gente trabalhar, nós vamos morrer de fome. Carreatas no Brasil, deixa a gente trabalhar, nós vamos morrer de fome. Essa é a primeira pandemia que está afetando o mundo inteiro simultaneamente. Ela não é super mortal, porque ela mataria todos nós. Mas ela é mortal o suficiente para matar por hora, segundo as estatísticas, digamos 5% dos infectados. E ela é capaz de entupir os hospitais, parar as economias. Pessoas mais pobres não conseguem viver 2, 3 meses sem trabalhar, cria bastante tensão, acusação contra os governos. Os governos aí do mundo, os problemas do Brasil estão acontecendo em todos os países. Os governos estão sendo acusados que demoraram para parar, como na Itália e na Inglaterra. Vocês demoraram para parar, por isso que morrem tantos. Aí quando para um pouco antes, você parou antes demais. Aí se for voltar, está voltando rápido demais ou demorando demais. Gente, não tem fim. As UTIs lotando, os cemitérios lotando, os equipamentos faltando, tendo que as economias se virar para inventar respirador e máscara, faltando nos hospitais, X% dos médicos e profissionais da saúde contraindo a doença, tendo que ir para casa, alguns deles morrendo, isso no mundo todo. Nós estamos diante de uma ameaça mortal, econômica, também política, e está aí agitando o mundo debaixo do governo soberano de Deus. Eu estou falando de algo real, de multiplicando o número de mortos, o número de enterros, numa situação muito difícil. Mas eu quero dizer para você que o amor de Deus e a sua misericórdia duram para sempre. O seu amor, o seu perdão, a sua bondade, a sua fidelidade, Ele ainda é o mesmo Deus. E nós estamos aqui no Vale da Bênção tentando não esquecer isso. Nós estamos aqui tentando falar, é isso. Por isso nós teremos reunião de oração todos os dias, de segunda a sexta às 8 horas. Por isso, nos nossos cultos, nós estamos falando de Deus, desse Deus que ouve oração. Por isso que nós estamos falando, olha, vamos nos voltar para Deus. A gente sente assim, tão pequenininho, perto de Abraão e Daniel e outros. Oh, mas a gente não é tão muito melhor, nem muito pior do que Israel. Parece que aí pelo menos empatamos. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado e nós podemos ter ousadia de entrar no Santo dos Santos. Quantas vezes Israel esteve diante de doenças mortais?
que a Bíblia descreve como pragas e juízos de Deus. Juízos que às vezes é a própria atuação direta de Deus, outras vezes é a consequência do pecado, da abominação com animais e muito mais. Contraindo vírus, infecções, bactérias, e assim Israel se via morrendo, e muitas pessoas morrendo por causa dos seus pecados e abominações. Não é que Israel voltava-se para Deus, e o seu amor e a sua bondade estavam lá disponíveis para Israel mais uma vez. Verso 17, tornaram-se tolos, Salmo 107, verso 17, tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. Estou falando do desobediente Israel. Tornaram-se tolos por causa dos seus pecados rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Pegaram doença, irmão. Sabe aquela doença que você perde a fome, não consegue comer, se for comer, vomita? Essa daí que eles pegaram. 18. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Verso 19. Na sua aflição clamaram o Senhor e Ele os salvou da tribulação que se encontravam. Ele enviou a sua palavra, os curou e os livrou daquilo que era mortal, os livrou da morte. Quantas vezes no deserto, quantas vezes ao longo da história, quantas vezes Eliseu, as pessoas foram libertas da morte quando haviam comido coisa envenenada. Quando voltaram ao Senhor, clamaram, verso 19, na sua aflição clamaram o Senhor e Ele os salvou da tribulação que se encontravam. Eu acho que nós já temos tribulação suficiente nos dias de hoje para estarmos aflitos, a menos que nós não sejamos humanos. Eu acho que nós estamos preocupados sim com o emprego, nós estamos um pouco preocupados com as finanças, nós estamos sim um pouco preocupados com os preços que sobem no mercado e com o gás. Nós estamos um pouco preocupados com uma certa medida de violência urbana, que as pessoas na fome vão assaltar, roubar e fazer mais maldades, ou talvez até saquear supermercados. Nós estamos com medo da agitação política no nosso país, em plena pandemia. E nós não estamos falando só do nosso país, nós estamos falando de muitos países simultaneamente. Nós temos bastantes situações para estarmos aflitos e preocupados. Mas às vezes a indiferença espiritual, a mornidão é tão grande que a pessoa não ora nem na aflição, nem na luta, nem diante da situação que é mortal. Mas porque o amor de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia duram para sempre, Israel clamou a Deus e Deus o livrou daquilo que é mortal. E eu creio que esse Deus faz essa mesma obra hoje. Ele pode nos livrar do que é mortal. Eu não estou falando só de Covid. Tem trânsito aí na Castelo Branco que mata muita gente. Tem outras situações que matam. Eu não estou falando só de Covid. Mas Deus pode nos livrar do que é mortal. O que nós não podemos é ser imprudentes. Sabe, praga nenhuma chegará na minha tenda? Sim. Mas eu não posso trazer o contágio dentro da minha tenda. Israel punha o leproso fora do arraial. Ele dará ordem para te cuidar, é o Salmo 91 também. Praga nenhuma chegará à minha tenda, é Salmo 91. Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, é Salmo 91. Sabe o que o diabo citou para Jesus na tentação ali do deserto? Ele dará ordem aos anjos, então vai lá no templo e pula de cabeça para baixo. Jesus falou, não tentarás ao Senhor. Então nós tomaremos todos os cuidados para não sermos contagiados. Mas hoje à noite nós vamos falar para Deus
que nós cremos que Ele ouve a oração, porque o seu amor e a sua bondade duram para sempre. Senão não vamos pegar, mas se a gente pegar, Ele vai livrar do que é mortal. Nós vamos falar isso para Deus. Ele pode livrar o nosso país de confusões políticas, econômicas. Deus pode resolver um problema em um segundo. Deus parava a tempestade no deserto em um segundo, em resposta à oração. Deus pode fazer muita coisa em resposta à oração, e nós não precisamos ser especiais. Basta se voltar para Deus sinceramente, com arrependimento de pecado. O seu amor e a sua bondade duram para sempre, e Ele vai ouvir a nossa oração. Você topa orar assim? Vamos orar então? Vamos ficar em pé? Ninguém pode encostar em ninguém. Oh, que coisa chata. Ninguém pode dar mão, ninguém pode dar beijo, ninguém pode abraçar. Oh, que coisa, que chato. Que coisinha chata que é esse negócio desse Covid-19. Mas nós cremos em Deus, amém? Eu quero convidar você a começar a orar. E quando você estiver orando, lembra, na aflição eles clamaram ao Senhor e Deus os livrou daquela tribulação. Eu convido você a levantar a sua voz. Você está no lugar consagrado ao Deus eterno. Você está num prédio que chamamos de igreja, mas a igreja é eu e você, lavados no sangue de Cristo, o templo do Espírito Santo. O nosso Deus, que nós conhecemos pouco, ainda vamos conhecê-lo mais na eternidade. O nosso Deus é abundantemente amoroso. O seu amor, a sua bondade e misericórdia duram para sempre, de um jeito que nós não entendemos. Ficamos constrangidos de nos voltar a Deus. Será que Ele me ama ainda? Será que Ele me perdoa ainda? Será que Ele vai me ouvir de novo? Ficamos constrangidos de nos aproximar de Deus. Talvez acabou o amor dEle, talvez acabou a paciência. Oh, eu não sou Abraão, eu não sou Daniel, parece que Deus não vai me ouvir. O amor e a bondade de Deus duram para sempre. Nesse momento, se você tem uma preocupação financeira, apresenta a Deus. Você tem um problema, uma tensão com o emprego, apresenta a Deus. Você tem alguma preocupação com a saúde, tome cuidado, mas creia que Deus livra daquilo que é mortal, por milagre, em resposta à oração. Pai amado, nós nos aproximamos diante do Senhor e nós podemos falar para o Senhor: nós não somos Abraão. O Senhor nunca falou para nós que não vai fazer nada sem compartilhar com o meu amigo, como o Senhor falou de Abraão. Nós também não somos Daniel, nós nunca vimos o anjo Gabriel, ele nunca falou para nós que nós somos amados. Nós não somos Neemias, nós não somos Esdras, nós não somos Isaías, nós não somos Ezequias, nós não somos Zacarias, nós não somos Josias, mas nós somos teus filhos lavados no sangue de Cristo. Nós temos uma aflição, que é a aflição de Covid-19 no mundo, que não é só uma enfermidade, mas é uma paralisação econômica, é uma confusão política no mundo, é uma paralisação de hospitais, é quase como uma paranoia, que eu não sei bem o que eu vou fazer, se eu já estou aqui no mercado pegando, nessa padaria, será que já peguei? É uma paranoia, uma preocupação, uma tensão. E nós ligamos o jornal e nós só vemos mais corpos, mais UTIs, mais isso, mais aquilo. Senhor amado, mas nós não queremos ouvir só a voz da mídia, nós queremos ouvir a voz da Tua Palavra. Aqui no Salmo 7 o Senhor falou que o Senhor livra daquilo que é mortal, o Senhor acalma a tempestade, o Senhor ouve escravo desobediente.
e o Senhor ouve no deserto desobediente. Quanto mais o Senhor nos ouvirá, porque nós somos perdoados, amados e lavados no sangue de Cristo. Mas nessa noite nós queremos sim pedir perdão, Senhor. Perdão das vezes que nós não firmamos a nossa oração na Bíblia. Nós firmamos nas impressões do coração. Talvez Ele não me ame, talvez Ele me abandonou, talvez Ele não ouvirá a minha voz. Nós podemos ter esses sentimentos, Davi tinha esses sentimentos, e nós podemos falar desses sentimentos, mas nós não podemos pautar a nossa oração e a nossa fé nos sentimentos. Hoje à noite nós pautamos a nossa oração e o nosso clamor na Bíblia. Na aflição, Israel, quando não era consagrado, voltava-se ao Senhor em arrependimento, e o Senhor livrava Israel. Quantas vezes, Senhor? Porque o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia duram para sempre. Senhor, estamos apresentando nossas situações pessoais agora. Nós oramos, nós falamos, se é preocupação financeira, se é desemprego, se é saúde, nós oramos, nós falamos, nós apresentamos. Receba nossas orações como uma oferta ao Senhor. Receba nossas orações como uma oferta ao Senhor. Nós já estamos experimentando milagres, nós já estamos experimentando milagres nesses dias, e nós queremos falar que é porque o teu amor, a tua bondade e misericórdia duram para sempre, e nós somos gratos. Nós não merecemos, mas também recusamos nos relacionar com o Senhor como o Senhor não nos amasse, não nos ouvisse, não andasse conosco. Nós não queremos nos relacionar assim. O Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai fiel, que ouve oração. Nesta noite aqui, Senhor, está acontecendo milagres. Tem pessoas orando nos lares, tem pessoa aflita aqui na igreja, e o Senhor está recebendo esta oração e esse clamor. O Senhor está manifestando o teu poder, a renovação espiritual e a medida da fé. O Senhor está ouvindo o clamor. Hoje à noite está se cumprindo em nossas vidas e na vida de pessoas que estão nos ouvindo o que várias vezes lemos no Salmo 107. Na sua aflição clamaram o Senhor, e Deus os salvou da tribulação na qual se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou daquilo que é mortal. Senhor, sabemos que nós não podemos tentá-lo, sabemos que não podemos ser imprudentes, sabemos que não podemos nos expor a contágios e a situações de pecado e tentações. Sabemos que temos que ser diligentes e prudentes e sábios, mas sabemos também que nós não precisamos ser perfeitos para te amar, te buscar e a nossa oração ser ouvida. Nesta noite nós te agradecemos porque o Senhor está fazendo milagres, porque o clamor subiu diante do Senhor, do teu povo, e o clamor das pessoas que estão nas casas. O Senhor está fazendo milagres. O Senhor está livrando daquilo que é mortal. O Senhor está livrando da tribulação econômica, e o Senhor livrará o nosso país de outra agitação política, que não aguentamos mais isso, Senhor. Não sabemos mais o que o Senhor vai fazer, mas nós estamos crendo que o Senhor é o Deus que pode acalmar a situação política do Brasil num dia só, num momento só, porque o Senhor é o Deus que ouve oração.
Pai amado, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu perdão, obrigado por Jesus, obrigado pela Bíblia, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelos irmãos em Cristo. Como é bom sermos de uma igreja que tem irmãos e irmãs em Cristo, que amam, que oram, que contribuem com aquilo do amor, que se ajudam. Como é bom ser do corpo de Cristo. Obrigado por esse povo, obrigado por essa igreja, obrigado pelo Vale da Bênção, obrigado pelos nossos irmãos em Araçariguama. Oramos pelas Assembleias de Deus, oramos pelos outros ministérios de nossa cidade. Ouve o clamor do teu povo de Araçariguama e do Brasil. Veja a aflição dos pastores dessa cidade. Ouve a oração deste povo, do povo lavado no sangue de Cristo. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Recebemos, Senhor, todas as bênçãos, todas as vitórias, todos os milagres, e nesta noite recebemos plenitude do Espírito Santo de Deus. Nossa semana será diferente, nossa segunda-feira vai ter Deus conosco, vai ter alegria de Deus conosco, vai ter livramento de Deus conosco, vai ter voz. Obrigado, Senhor, enche o teu povo do Espírito Santo. Use o teu povo por onde eles passarem nessa semana. Derrama do teu poder sobre o teu povo, Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus, te agradecendo pelas orações respondidas. No nome de Jesus.